Amém. Paz do Senhor, irmãos. Vocês estão bem? Graças a Deus, irmãos, por estarmos aqui. Amém? Eu quero começar com essa frase que nós aprendemos no Festival Narniano. Graça costuma aparecer com um casaco colocado em quem não merece. Brejeiro falou isso. Graça costuma aparecer com um casaco colocado em quem não merece. Graças a Deus por estarmos aqui. Amém? É pela graça. É exatamente assim que eu tenho me sentindo esses últimos dias. E eu tenho pedido para o Senhor me ensinar a morar nesse lugar, sabe? Sobre a graça. Eu não poderia estar aqui, irmãos. Eu não mereço estar aqui. E o aqui que eu falo é fazer parte da família de Deus, sabe? Eu nunca poderia estar aqui por merecimento. Já até foi dito isso hoje aqui. Eu sou tão pecadora e a cada dia o Senhor tem me mostrado isso com maior clareza. Eu também, com certeza, não poderia estar aqui pregando a palavra de Deus. Ensinando algo, alertando algo, apontando para Cristo. Eu não poderia, eu nunca poderia. Não há nada de bom em mim mesma que me desse esse direito. Você também, irmão. Você nunca poderia estar sentado aí se não fosse a graça de Deus. Você nunca poderia fazer parte da família de Deus, ser parte do corpo de Cristo, ser chamada de noiva do Cordeiro, se não fosse a graça. Nós não poderíamos, irmãos. Mas Cristo fez isso por nós. Ele tornou possível. A graça de Cristo nos salvou do lugar de separação do Senhor. Jesus nos amou tanto que se entregou para que hoje nós estivéssemos aqui. Ele se entregou para que vivêssemos para o seu louvor. Amém? Para que pertencêssemos a Ele. E Ele mesmo habita em nós. Ele nos atrai para Ele e nos usa como um vaso nas mãos do oleiro. E é Ele quem faz tudo. Nós somos somente o vaso. Um instrumento, a mangueira, como você preferir. Como a gente tem aprendido, né? É isso que nós somos. É Ele quem faz tudo. Somente por conta de Cristo e pela graça capacitadora dEle, nós estamos aqui. Amém? Você pode dar graças a Deus por isso? No 3. 1, 2, 3. Que nesse primeiro momento você possa com seu coração agradecido ouvir essa mensagem que primeiro veio para mim. E nessa introdução eu quero abrir meu coração para vocês, irmãos, para que juntos nós possamos receber o que o Senhor quer nos dar hoje, continuar dando para nós. Amém? A primeira vez que eu preguei a palavra do Senhor era um jejum dos jovens. E eu tinha uns 17 anos. Uma menina. Eu já costumava servir no ministério infantil da igreja, acho que desde uns 14 anos, assim. Eu era auxiliar da professora. E depois eu passei a dar aulinha para as crianças. Então, já há algum tempo, o Senhor me deu essa graça de compartilhar a palavra dEle. Pela misericórdia do Senhor, a gente serviu na liderança dos jovens por alguns anos. E sempre com o hábito, né, de compartilhar a palavra de Deus. Eu tenho 41 anos, irmãos, então, né, já faz um tempinho que o Senhor me coloca nesse lugar. E assim, irmãos, sempre com temor. Eu já fui bastante encorajada para estar aqui, mas já fui também bastante desencorajada. Mas o Senhor, pela sua misericórdia, continua me chamando. E
com temor, sabe? Eu venho todas as vezes e sempre o Senhor está falando alguma coisa no meu coração e quando der, chama, eu fico, então deve ser sobre isso. E aí, corta agora para o Dé, me chamando na terça-feira, mandou uma mensagem, só que eu falo com o Dé todos os dias, né? A gente trabalho lá. Então, as mensagens do Dé para mim faz parte. Aí, quando ele mandou, já era fora do expediente, eu olhei assim, eu fiz uma cara de choque, estava na sala de casa. Aí o Rô se assustou. Ele falou, o que foi, amor? Porque eu li, acho que a minha... Ele falou, o que foi? Aí eu peguei e mostrei o celular para ele. Ele, eita, amor, fiz assim. Shh. Aí eu, obrigada. E aí eu saí, fui pro quarto e eu fiz um clamor assim no meu coração. Eu falei, Jesus, só pela graça. Eu não tenho nada para falar. Me veio assim, sabe? E aí eu falei assim pro Senhor, Senhor, eu me entrego a Ti. E um choro, irmãos, assim, tomou conta de mim, sabe? Eu fui pro quarto, acho que o Rô nem percebeu que ele estava lá na sala. E eu fiquei assim, meu Deus, misericórdia. Fiquei assim, sabe? Eu chorei, irmãos, como um gesto de entrega. Eu fiquei ali no quarto e um clamor assim forte, falando, eu me entrego, Senhor, tá bom, eu me entrego. Voltando, né, naquilo que eu comentei com os irmãos, que já há algum tempo o Senhor me coloca aqui neste lugar. E eu estou sempre lendo, irmãos, desde novinha, assim, eu gosto de ler. Sempre um livro está na minha bolsa. E aí todas as vezes, né, todas as vezes não, a palavra de Deus nós aprendemos a ler aqui, nessa comunidade de fé. O Dé falando sobre a nossa comunidade, né, como eu sou grata ao Senhor. Porque mesmo lá atrás, quando novinha, a gente lia a palavra... mesmo valendo assim, quando ia pregar. Essa é a verdade, não é? Você ia pregar e você fala, ai meu Deus, eu tenho que ler mais agora essa semana. Mas aqui, para a glória do Senhor, nós temos o hábito, porque nós somos cristãos, não é óbvio? Mas só que por aí fora não é assim que é ensinado, né? E agora nós temos o hábito de ler, então... a palavra de Deus a gente aprendeu a ler aqui e é tão maravilhoso, com maior intensidade. Às vezes eu estou lendo ali com mais profundo, estudando. Tem semanas que você lê pelo hábito, não é? Porque você já tem um hábito, não dá para você aprofundar, mas todos os dias nós lemos a palavra de Deus. Quando a gente estava com jovens, mantinha essa rotina de fazer o devocional diário no grupo. Então eu lia e ficava mais atenta ainda durante a semana, durante o dia, falando, nossa, aqui eu preciso compartilhar com eles no final de semana. Eu continuo, irmãos, fazendo os devocionais, mas eu percebi, essa semana, conversando com o Senhor, que a estrutura está diferente. E depois de terça-feira, o Senhor tem falado comigo sobre esses últimos tempos. E Ele me repreendeu, irmãos. Ele me repreendeu, Ele me amou, me abraçou, me cobriu com um cobertor de graça, me aqueceu, mas Ele me repreendeu. E eu espero conseguir transmitir para os irmãos o que o Senhor fez comigo, porque eu entendo que é para nós. Foi primeiro comigo, por isso eu vou falar algumas coisas da minha vida, mas é para nós como igreja. Amém? Então vamos lá. Depois de ter ficado em choque com o convite, eu sempre fico, irmãos, mas normalmente já tem algo ali ruminando, sabe? Mas dessa vez, um silêncio assim, de Deus. Eu não tinha deixado de ler a palavra, irmãos, como o hábito de sempre, mas... normalmente quando Deus me chama, eu já fico assim, Senhor, entendi porque que eu estava tão focada nesse estudo. Mas dessa vez não aconteceu assim, foi diferente. E eu me senti tão incapaz, sabe? Tão indigna, assim. Falando, meu Deus. E o meu clamor era, misericórdia, Senhor. Eu me entrego ao Senhor. E por que eu tive aquela reação, né? Fiquei pensando. Não é sobre ler ou não ler a palavra de Deus. É sobre
depender completamente do Senhor, irmãos, é sobre a graça. Porque muitas vezes nós achamos que é sobre nós. Voltando, né? Na quarta-feira eu fiquei orando a Deus e perguntando o que era para eu ministrar. E aí eu orava e nem as palavras vinham, eu ficava lá chorando, falando: Senhor, eu sou tão indigna, Pai. Meu Deus. Quinta teve o despertamento, não pensei tanto sobre o assunto à noite. Mas durante o dia, todas as vezes que eu lembrava, eu ficava: meu Deus, sabe? Na sexta eu chamei o Dé cedo e falei: Dé, tem algum tema? Porque eu pensei, o Dé vai falar um tema? E aí, né, vai abrir para que o Senhor, para as coisas que eu tenho lido. E o Dé falou: não tem tema, é o que o Senhor está queimando no seu coração. Aí eu: amém. E falei: Senhor, não tem um tema específico, é o que queima no meu coração, tá certo. E o que estava queimando no meu coração? Quão incapaz eu sou, quão indigna. Meu Deus. Ontem era o dia de organizar aquilo que o Senhor estava falando comigo. Normalmente no sábado, né, é o tempo que a gente tem maior. Quando eu parei para escrever, eu fiquei orando e clamando ao Senhor. E a oração foi: Senhor, eu me entrego. Eu me entrego, Pai. Estou rendida ao Senhor. Fiquei ali um tempo com o Senhor, quebrantada ali, falando com Ele. Aí eu fui abrir a minha pastinha aqui, né, das pregações. Falei: vou começar a escrever, eu creio que o Espírito Santo vai direcionar alguma coisa. Eu tenho uma pastinha, irmão, escrito pregações. Aí eu separo ela por ano, sabe? Porque às vezes eu gosto de ir lá revisitar aquilo que o Senhor falou. Porque a gente vem aqui, irmãos, falar aquilo que o Senhor está falando com a gente, né? Primeiro conosco, sabe? E aí eu abri lá 2026. E a última vez que eu estive aqui, na frente, assim, a gente compartilhou com os irmãos algumas palavras, mas nessa responsabilidade foi dia 1º de fevereiro de 2026 agora. Fez 6 meses. Quando eu olhei a data, eu entendi. O Senhor falou comigo grandes coisas, irmãos. Quando eu vi a data, foi como se tudo organizasse assim na minha mente, sabe? Eu nunca tinha passado por uma experiência assim. E aí o Senhor, eu estava lá, eu abri, né? E o Word aqui para começar a digitar, como eu costumo fazer. E o Espírito Santo falou comigo: é para você contar o que tem acontecido com você. Porque estou te corrigindo e eu quero fazer isso também com a minha igreja. Eu fui exposta ali, sabe, irmãos? Doeu bastante. Mas a graça do Senhor, o amor do Senhor cura. E o Senhor quer fazer isso conosco aqui. Amém? Estão preparados aí? Guarda tudo que eu falei até agora, tá? Essa introdução gigante. Eu vou voltar a falar sobre isso. Vamos abrir a palavra de Deus para falar de um homem. E depois nós vamos conectar com a nossa história. O contexto houve um dilúvio. Deus recomeça a humanidade através de Noé e seus filhos Sem, Cã e Jafé. Da linhagem de Sem nasce um homem chamado Abrão, que é chamado por Deus. Gênesis 12, vamos ler do 1 ao 7 na NVT. O Senhor tinha dito a Abrão: deixa sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para outros. Abençoarei os que abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então Abrão partiu, como o Senhor havia instruído, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Tomou sua mulher Saraí, seu sobrinho Ló, e todos os seus bens,
os rebanhos e os servos que havia agregado à sua casa em Harã e seguiu para a terra de Canaã. Quando chegaram a Canaã, Abraão atravessou a terra até Siquém, onde acampou junto ao carvalho de Moré. Naquele tempo, os cananeus habitavam a região. Então o Senhor apareceu a Abraão e disse: darei essa terra a seus descendentes. Abraão construiu um altar ali e o dedicou ao Senhor que lhe havia aparecido. Irmãos, nós conhecemos a história, mas nós aprendemos por repetição, como nós já até ouvimos aqui. Então vamos relembrar algumas coisas para colocar aqui algumas bases, tá? Deus chama Abraão, que aqui ainda Abrão, né? Deus o chamou, amém? Deus, o próprio Deus, o soberano Deus, o maravilhoso Deus, chamou Abraão. Mas não especifica de fato para onde ele o enviaria. Deus o chama, só cita uma terra, certo? E Deus faz uma promessa para Abraão, que aos olhos humanos era impossível, certo? Ele falou: farei de você uma grande nação. Mas sabemos que Sara era estéril. Então, aos olhos humanos, já começa aí uma impossibilidade muito relevante, certo? Deus faz mais uma promessa. Por meio dele, todas as famílias da terra serão abençoadas. Como isso? Pensa aí, você ouvindo todas essas coisas. E eu com certeza ia ficar, mas como? Pois bem, Abraão foi, ele obedeceu. Deus estava pedindo que ele deixasse uma cidade que era rica. Ele tinha a sua segurança, ele tinha um conforto. E nós sabemos que ele era rico, né? Porque fala que ele saiu com as suas posses, com todas as suas coisas. A Bíblia vai nos dar vários indícios que Abraão era um homem de posses. Então ele tinha dinheiro, ele era rico. E a cidade que ele estava, se a gente for lá estudar, era um lugar de comércio, era um lugar também de boa segurança. Vamos pensar na jornada, né, dele. No versículo 5 fala que ele pegou tudo. Sara pegou sua família, né, seu sobrinho, todos os seus bens, os rebanhos, os servos, e seguiu para a terra de Canaã. Imagina a cena aí. Ele com toda essa galera, com todas as suas coisas. Era a pé que se fazia a jornada. Não foi nada fácil, concordam, irmãos? Para ir para onde? Deus não tinha dito. Para fazer o quê? Deus também não tinha dito. Ele só disse, vai. E ele obedeceu. Porque ele tinha ouvido o chamado. Deus o chamou. E aí, tudo mudou. Abraão creu. E a sua vida foi totalmente mudada, foi transformada. E agora eu já quero fazer uma pergunta para nós. Irmãos, quem te chamou? Por que você está aqui hoje? Quem te chamou? Foi Deus que te chamou, amém? Foi Deus que te chamou? Deus, o Senhor, Todo-Poderoso, Ele nos chamou. Ele nos amou e Ele também fez uma aliança conosco. Aliança tão maravilhosa, tão gloriosa. Inclusive, para que ela pudesse ser concretizada, né? Ele entregou Jesus. Para que pudéssemos corresponder ao chamado. Porque se Jesus não tivesse se entregue, se Ele não tivesse morrido por nós, se Ele não tivesse nos amado tanto, nunca nós poderíamos dizer sim ao chamado de Deus. Porque seria impossível nós nos relacionarmos com Deus. Porque o pecado fez isso. Nos separou do nosso Deus. Mas Ele resolveu tudo por amor. Porque nos quis. Não porque precisa de nós, mas porque Ele é amor e Ele transborda, como nós aprendemos aqui.
Então Ele nos chamou, mas para que nós pudéssemos dizer sim, Senhor, Ele mesmo providenciou tudo. Ele entregou Jesus. E Jesus disse, ninguém tirou a minha vida, eu a entreguei. Então Jesus fez isso também por nós, para que nós pudéssemos corresponder ao chamado. Amém? Entra agora a nossa parte. Nós precisamos crer também, como Abraão fez, para que tudo seja diferente. Precisamos andar e agir como quem crê. E esse chamado nos inclui, né? Inclui nos tirar do conforto que nossa carne tanto ama. Inclui nos tirar desse mundo que muitas vezes é como Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus era o nome da cidade, da terra natal de Abraão. Eu vou falar Abraão algumas vezes, porque a gente tem muito esse costume, né? Mas aqui ainda ele era Abrão. Para nós, o mundo é esse Ur dos Caldeus. A nossa carne é este lugar. Esse chamado inclui não termos mais tanta segurança assim. A segurança que esse mundo prega. Esse chamado que Deus fez para nós inclui termos fé e nos entregar por completo. Afinal, quem nos chamou foi Deus, o Senhor Todo-Poderoso. E ao ouvir esse chamado, irmãos, tudo deveria ser diferente. Nós deveríamos nos postar de uma maneira diferente da que nós temos nos comportado hoje. Amém? Ou você pode dizer assim, não, o Senhor me chamou e eu tô on. Nós poderíamos ter uma postura muito diferente da qual nós temos tido. Abraão se entregou ao chamado. E Deus fez todo o resto. Deus fez tudo. Deus mudou toda a sua vida. Nós já concordamos aqui que o Senhor nos chamou, amém? E nós temos nos entregado? Deus tem uma promessa para nós, irmãos. Ele tem um propósito. E aqui eu não estou falando como os pregadores, coaches por aí, né? Não falo como alguém que está dizendo sobre promessas materiais. Olha, Deus chamou e você vai ter isso ou aquilo. Eu falo de um Deus de aliança, que te chamou para você ser dele. E te chamou para um propósito e você já sabe qual é. Viver para a glória dele. Adorar a ele com toda a sua vida. Que privilégio, irmãos, receber o chamado de Deus. Deus te chamou, você entende isso? Deus, o Todo-Poderoso Deus que fez todas as coisas, que tudo está aos seus pés, que a natureza adora, que os anjos estão adorando, os 24 anciãos, onde toda a eternidade o adora, de eternidade para eternidade, Ele te chamou. Ele me chamou. E a pergunta é, nós deixamos Ur dos Caldeus, o lugar seguro, o lugar em que nós estamos enxergando com os nossos próprios olhos e parece tão bom. Você se entregou? Eu vou falar algo agora sobre nós. Aqui certamente eu me incluo, né? Não há ninguém com tantas posses, com todo o conforto que Abraão tinha. Certamente não há. Mas mesmo assim, nós não conseguimos sair da nossa Ur dos Caldeus. A pergunta é, por quê? O que acontece? Dentre tantas respostas, o Senhor quer falar conosco hoje. Tem nos faltado assimilar de verdade quem nos chamou e nos entregar por completo. Tem nos faltado fé, irmãos. Tem nos faltado ouvir a promessa, ouvir de verdade a promessa, ela continua sendo a mesma. E persegui-la, como Abraão fez. Eu estava estudando e o Senhor me deu um exemplo. Pensa que você tem um amigo que é chefe. E aí eu lembrei do nosso querido irmão Fernando. Nós temos um amigo que é chefe, irmãos, que chique.
E aí o que acontece? O Fernando, ele é o nosso amigo, é o nosso melhor amigo. E a gente confia no nosso melhor amigo, não confia? Quando a gente tem um amigo assim, grudadinho, a gente confia, a gente conta as coisas, a gente conhece, a gente sabe onde mora, não é assim? Aí o chefe Fernando chama a gente para jantar. Uau! Aí você já fica feliz, né? Você fala, gente, o chefe me chamou. Aí eu fiquei imaginando se fosse eu, né? Eu tenho muitas dificuldades na cozinha, irmãos. Eu ia ficar maravilhada. Eu falo assim, meu Deus, o chefe me chamou para jantar. O que você faz? Primeiro, você vai, né? Você aceita o convite. Fala, chefe, obrigada. Eu vou sim. Que dia, que horas, né? Você vai. Você vai sem medo, né? Vou jantar legal. Vou jantar bem. Você não vai jantar antes, né? Deixa eu comer antes aqui, para dar uma garantida. Não. Você vai sem jantar. Pelo contrário, se você puder nem almoçar, você acha que eu nem vou almoçar. Você vai feliz da vida, pois sabe que você vai degustar um prato delicioso e, sobretudo, mais do que o prato, você estará com seu melhor amigo. Olha só, que coisa maravilhosa. Você se entrega por completo naquela situação. Você ama a comida dele, mas ama mais ainda a companhia do seu amigo. É bom estar com seu amigo. E aí você vai passar horas lá. Imagina a cena. Comendo a comida do chefe, conversando, rindo, feliz da vida. E aí ele é seu amigo. Você pode se abrir naquele momento. Olha, está acontecendo isso comigo. Vai ter o conselho, vai ter uma situação, né, de conforto ali. Você vai ficar olhando no celular enquanto está ali com seu amigo? Não. Você vai lembrar que existe o celular? Não. Dá vontade de ir embora? Fica olhando no relógio? Não. Quando a gente está entre amigos, você não vê a hora passar. É madrugada. Aí só percebe porque o corpo, né? A carcaça velha dá uma cansada. Aí, deixa eu ver que horas são. 3 horas da manhã. Nossa, irmão, perdão, tenho que ir embora. Não é assim? Você quer aproveitar aquela noite. Pois é, irmãos. No meu caso, eu não ia nem me oferecer para falar assim, chefe, eu vou levar um pratinho de alguma coisa. Porque eu ia ficar constrangido com a minha comida. Eu ia ir ainda de mãos abanando. Irmãos. Acontece que nós recebemos um chamado ainda mais especial do que um amigo chefe poderia nos fazer. Deus nos chamou. E Ele sabe que a gente nem tem nada para oferecer, sabe? Ele sabe que a gente não cozinha nada bem. Ele sabe que a gente, ainda que se esforce, a gente não pode levar nada. Mas Ele ainda assim nos chamou. E sabe o que a gente faz? Antes de ir, a gente quer garantir que tudo vai dar certo. A gente primeiro demora para responder o chamado. Quando a gente responde, se a gente responde, a gente tem medo de ir. A gente pensa assim, deixa eu resolver antes. Então eu, pegando esse exemplo, vocês estão entendendo, né, irmãos? Deus me chamou para jantar. Aí eu vou jantar antes, porque vai que... Irmãos, é uma loucura o que a gente faz. Aí a gente vai, né? Porque a gente foi convidado, então eu vou. Aí chega lá, a gente fica no celular. E o celular, ele é um exemplo real, mas ele também é um exemplo para você levar para outros lugares. Mas infelizmente é um exemplo real. Aqui mesmo, nós estamos no celular quantas vezes, irmãos? Quantas vezes? Mas quando não é aqui no culto, eu estou falando na vida, no nosso dia a dia. Deus nos chamou, e não é só para estar aqui durante os domingos. Isso aqui é maravilhoso demais, é óbvio que nós vamos estar aqui. Mas Deus nos chamou para ser dele. Deus nos chamou para fazer parte da sua família, para ser a sua noiva. E nós estamos no celular, e o celular lê-se muitas outras coisas, amém? Aí a gente aceita,
quer dar uma resolvida antes, a gente come antes alguma coisa, porque vai que a comida não é tão boa assim, né? Chega lá, a gente fica no celular, não vê a hora de ir embora, e a gente nem puxa tanto o assunto assim. O que a gente quer mesmo é comer, sabe? Come, pega tudo que for necessário. Ah, Deus, me dá isso também, me dá aquilo outro. Não queremos nos relacionar com o Senhor. Conversar, não. Dá trabalho, né, se relacionar com o Senhor. Ter Ele como amigo. Isso faz sentido, irmãos? Nós fazemos isso. Agora, pensando que Ele é Deus e nos chamou, faz sentido nós fazermos isso? A gente se garantir das coisas para responder ao chamado, para fazer aquilo que deveria ser o nosso maior anseio, ser escolhido pelo Senhor. O Senhor tenha misericórdia de nós. Que possamos nos arrepender, irmãos, pois temos tratado assim o Senhor e o seu chamado. Nós somos interesseiros, desconfiados, negligentes, distraídos e medrosos ainda. Temos medo. Temos medo de dizer sim ao Senhor. Voltando para Abraão. Sabemos, eu vou falar mais 2 situações dele para a gente ir para o fechamento que o Senhor quer fazer conosco essa tarde, eu creio nisso. Sabemos que teve uma outra situação com Abraão e Ló. Foi necessário eles se separarem, pois não tinha espaço para ambos. Vocês conhecem a história? Eu vou ler só um versículo. Gênesis 13, 9. Na NVT também. A região inteira estava à sua disposição. A região inteira está à sua disposição. Escolha a parte da terra que desejar e nos separaremos. Se você escolher as terras à esquerda, ficarei com as terras à direita. Se preferir as terras à direita, ficarei com as terras à esquerda. Vamos pular para o versículo 14. Depois que Ló partiu, o Senhor disse a Abrão: olhe até onde sua vista alcançar, em todas as direções, norte, sul, leste e oeste. Toda esta terra que você está vendo, até onde sua vista alcança, eu dou a você e seus descendentes como propriedade para sempre. Eu lhe darei tantos descendentes quanto o pó da terra, de modo que se fosse possível contar o pó da terra, seria possível contar seus descendentes. Vá e percorra a terra em todas as direções, porque eu a dou a você. Aleluia. O que aconteceu aqui, irmãos? Teve essa questão que não tinha espaço suficiente para ambos, né, com os seus pertences, com suas coisas todas. E aí, Abraão falou: olha, então escolhe, olha ao redor e escolhe. Falou para Ló. Ló escolheu o que aparentava ser melhor. Abraão deixou ele escolher. Olha só, ele falou para ele, né, escolhe então você. E aí Ló escolheu o quê? O que aparentava melhor, que tinha um campo bonito. E Abraão ficou entregue ali, à vontade de Deus, àquela situação. E acontece que Abraão continua em Canaã. Ló escolheu o outro lado, onde era Sodoma e Gomorra. Abraão entregue, ele sabia da promessa, Deus já tinha dito para ele: eu te darei. Aí, para não arrumar confusão e também porque ele confiava em Deus, eu creio assim, ele falou: então Ló escolhe. Ló de fato escolheu a outra terra. Será que nós somos quem, irmãos, na história? Nós fazemos questão do quê? Do que nós somos tão apegados? Em detrimento do chamado de Deus, a gente faz questão de coisas. A gente não tem coragem de entregar a situação, sabe? A gente fica segurando aquilo que a gente está vendo, porque aparentemente aquilo parece tão bom. Então a gente não se entrega
aquilo que Deus já falou para nós. Deus disse, Deus prometeu, Deus tem nos ensinado, Deus tem nos levado para nos apontado aquilo. E a gente fica apegado àquilo que a gente está vendo. Será que nós temos feito como Ló? Olhando e desejando o que é belo, o que tem aparência, o que vai nos trazer o quê? Vantagem. Não, eu vou escolher aquilo que me dá vantagem. O que Deus falou comigo, deixa eu dar uma garantida aqui, né? Nós sabemos o que aconteceu com Ló. No final, perdeu sua esposa, tudo foi destruído, suas filhas o enganaram, aconteceu uma coisa terrível, ele teve relações com suas filhas. Dali surgiu duas nações, os amonitas e os moabitas, que depois foram inimigos do povo de Israel. A resposta consciente nossa, quando nós falamos assim, o que nós escolheremos? Aquilo que Deus nos prometeu ou aquilo que aparentemente é bom? A nossa resposta consciente é não, claro que eu vou escolher aquilo que Deus falou para mim, a promessa de Deus. Mas as nossas ações não têm sido assim, irmãos. Nós temos muitas vezes escolhido aquilo que nós vemos com os nossos olhos físicos e carnais. Vendo o aqui e agora. Vendo aquilo que é vantajoso para nós. Corresponder ao chamado, se entregar a Deus, ao Deus que nos chamou, ou perder tudo porque confiamos no que vemos. Qual será a nossa escolha hoje? Tem muita história ainda na jornada de Abraão, mas caminhando para o fechamento aqui, vamos para aquela em que Deus pede a ele Isaac. Dando o contexto que nós já conhecemos, né? Mas eu queria que você ouvisse, nós vamos lesse pensando na entrega dele. Que já tinha inclusive seu nome mudado para Abraão. Que significa pai de uma multidão. Amém, irmãos? Estão acompanhando comigo? Eu estou com o irmão aí para ele não dormir. Fala, não dorme, irmão. Vamos lá. Deus promete que daria a eles um filho. E milagrosamente, mesmo já avançados de idade, Deus cura a esterilidade de Sara e dá a eles Isaac. Glória a Deus. Um maravilhoso milagre na jornada de Abraão. E agora a promessa tomando forma. Antes era impossível, mas agora Deus que fez tudo, que chamou, deu os passos, direcionou, fez um milagre, deu também Isaac. E aí a gente chega em Gênesis 22, do 1 ao 18. Vamos ler lá na NVT também. Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Abraão, Deus chamou. Sim, respondeu Abraão, aqui estou. Deus disse, tome seu filho, seu único filho Isaac, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá. Lá, em um dos montes que eu lhe mostrarei, ofereça-o como holocausto. Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo e preparou seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e seu filho Isaac. Cortou lenha para o fogo do holocausto e partiu para o lugar que Deus tinha indicado. No terceiro dia da viagem, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. Fiquem aqui com o jumento, disse ele aos servos. O rapaz e eu iremos mais adiante. Vamos adorar e depois voltaremos. Abraão pôs a lenha para o holocausto nos ombros de Isaac. E ele próprio levou o fogo e a faca, enquanto os dois caminhavam juntos. Isaac se virou para Abraão e disse, pai? Sim, meu filho, respondeu Abraão. Temos fogo e lenha, disse Isaac. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho, respondeu Abraão. E continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar e arrumou a lenha sobre ele.
Em seguida amarrou seu filho Isaque e o colocou no altar sobre a lenha. Então pegou a faca para sacrificar o filho. Nesse momento, o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Aqui estou, respondeu Abraão. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça mal algum. Agora sei que você teme a Deus de fato. Não me negou nem mesmo seu filho, seu único filho. Então Abraão levantou os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Pegou o carneiro e ofereceu como holocausto em lugar do filho. Abraão chamou aquele lugar de Javé-Jiré. Até hoje as pessoas usam esse nome como provérbio. No monte do Senhor se providenciará. Aleluia. Então o anjo do Senhor chamou Abraão novamente do céu. Assim diz o Senhor: uma vez que você me obedeceu e não me negou nem mesmo seu filho, seu único filho, juro pelo meu nome que certamente o abençoarei. Multiplicarei grandemente seus descendentes, e eles serão como as estrelas no céu e a areia na beira do mar. Seus descendentes conquistarão a cidade de seus inimigos, e por meio deles, todas as nações da terra serão abençoadas. Tudo isso porque você me obedeceu. Aleluia. Vamos pensar sobre um pouquinho. Versículo 1. Deus prova Abraão. E Ele pode nos provar também, irmãos. Deus nos prova. Deus chama Abraão, o sustenta, o abençoa, faz promessas em sua vida, faz milagres. E então, passando algum tempo, Ele o prova. Abraão já tinha sido obediente, não é? Abraão tinha saído da terra, ele estava lá, firme na promessa, perseguindo a promessa, vivendo, morando na promessa. Ele morava num lugar que não era a terra dele, mas onde ele ia, se você for ler toda a história, ele fazia um altar ao Senhor e adorava ao Senhor ali, vivendo na promessa, andando nela, crendo no que o Senhor tinha dito, obedecendo, vendo milagres. Mas Deus resolveu provar Abraão. Deus tinha um nome dado a ele, pai de multidão. Isso não é pouca coisa, irmãos. Abraão, o pai da fé. Deus se intitulou, o próprio Deus se intitulou como Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Coisa maravilhosa. Coisa grande que ele tinha para Abraão. Ele chamou, escolheu. E por isso ele provou o coração de Abraão. Deus também nos prova. Ele nos chamou, tem nos dado tantas coisas maravilhosas. Tem nos dado recursos, inclusive, para corresponder a esse chamado. E Ele nos prova. Você está passando aí, talvez, por um tempo de prova do Senhor? Qual vai ser a sua resposta? Versículo 3, na manhã seguinte Abraão obedece. Irmãos, na manhã seguinte, ele não enrola, ele não questiona, ele não fica alguns dias pensando o que ele ia fazer, meu filho. A Bíblia fala que na manhã seguinte, logo cedo, ele levanta e vai fazer o que Deus tinha pedido. Fazia sentido o que Deus tinha pedido, irmãos? Fazia algum sentido. Deus que tinha dado para ele Isaque através de um milagre. Deus que tinha prometido que através dele e da sua descendência, todas as famílias da terra seriam abençoadas. A terra seria dada a ele através do seu filho. E aí Deus pede um sacrifício. Não fazia sentido, mas ele obedece. Que vida entregue, irmãos. Nós podemos aprender aqui com Abraão. Que entrega é essa? Por que ele se entregou assim? Por que nós não fazemos assim também? Deus tem te pedido para matar o seu filho? Deus tem pedido coisas assim para nós? Mas por muito menos, nós já dizemos não. Nós desconfiamos do Senhor. Nós não cremos no seu poder. Nós não cremos no que Ele quer fazer, no que Ele está fazendo. Nós não moramos na promessa, nós não moramos nele. Nós desconfiamos.
Abraão conhecia a voz de Deus, ele era seu amigo. E ele não teve medo de obedecer. Qual tem sido o nosso movimento? Quando Deus nos chama para fazer algo. Qual tem sido a nossa resposta? A nossa vida está entregue nas mãos do Senhor? Nós temos fé. E a nossa fé, ela se materializa, vamos dizer assim, nas nossas ações. Versículo 5. Abraão respondeu: vamos adorar e depois voltaremos. Ele conhecia o seu amigo. Não fazia sentido aquele pedido. Ele obedeceu, mas ele pensou alguma coisa vai acontecer. Porque ele respondeu assim: olha, nós vamos adorar e nós voltaremos. Ele respondeu no plural. Então, alguma coisa acontecerá. Nós cremos em Deus mesmo quando não faz sentido, irmãos? Mesmo quando aquilo que é proposto para você fazer parece absurdo demais? Versículo 9, Abraão amarra seu filho. Ele pega a faca para sacrificá-lo, irmãos. Imagina a cena. Ele vai até o fim. Ele só não foi, de fato, porque Deus chamou ele. Abraão, não faça isso. Mas ele foi para este lugar de entrega total. Ele se entregou totalmente. O Senhor está nos chamando para nos entregarmos totalmente, irmãos. Chega de não fazer isso, de lutar contra isso, de querer fazer do nosso jeito. E o que me chama a atenção aqui, eu sei que você também já deve ter lido e pensado sobre isso, mas faz parte do que eu quero falar no fim. Estão aí, irmãos? Estão acompanhando? Cutuca aí o irmão de novo do teu lado aí. Estão cansados, hein? Estão cansados. Cutuca ele aí e fala: acorda, irmão. Isaac estava entregue também. Isaac poderia ter corrido, poderia ter lutado com seu pai, que já era idoso, poderia ter fugido, falando: meu Deus, meu pai está doido, gente. Corrido lá para os servos, falando: me ajuda, meu pai quer me matar. Não, o que Isaac fez? Nós entendemos que ele não fez nada. Ele se entregou. Irmãos, Abraão tinha uma vida entregue ao chamado. O filho dele aprendeu. O filho dele viu a entrega do seu pai. Com certeza, o pai dele contou sua história. Eu morava em Ur dos Caldeus. Nós não poderíamos te ter, Isaac. Sua mãe era estéril. Deus me chamou. Deus me deu você. E Ele disse que eu seria pai de multidão. Você, através de você. Deus nos prometeu a terra. Isaac conhecia o Deus de seu pai. O que nós temos ensinado para os nossos filhos, irmãos? Como que seu filho reage acerca de algo que está acontecendo, de um desafio? Ele vai reagir de acordo com aquilo que ele tem visto na sua vida. Não é de acordo com o que você tem falado. É de acordo com o que você tem vivido. Isso serve para os nossos adolescentes, para as nossas crianças, mas também para aqueles que estão ao nosso redor. O Senhor tem nos chamado. Nós somos luz do mundo, sal da terra. O Senhor nos chamou para pregar a sua palavra, para ser Ele aqui andando, pequenos cristos. As pessoas farão aquilo de acordo com o que eles veem nós fazendo. Quem nós temos sido? Nossa vida está entregue. A entrega de Abraão, estou terminando, irmãos, colaborou, cooperou com a promessa de Deus. Deus tinha feito a promessa. Abraão não resistiu, não correu, não foi para outro lugar. Ele cooperou com a promessa. Você já pensou em cooperar, colaborar com aquilo que Deus quer fazer? Isso não é maravilhoso? Isso não é um privilégio? Você gostaria? Você gostaria? Levanta sua mão aí se você gostaria, para você dar uma acordada. Você gostaria, James, de colaborar com uma promessa? Deus tem uma promessa. E a promessa não era só para Abraão, era para todas as famílias da terra. E aí, ele colaborou com aquilo. Ele se entregou, ele falou: Senhor, eis-me aqui. E tudo foi acontecendo. É para isso que Ele tem nos chamado também.
para a gente colaborar com a promessa, para a gente fazer parte dela, andar nela e colaborar para que ela aconteça. Essa história tem muita coisa para nos ensinar, mas eu quero que a gente guarde a entrega de Abraão e de Isaac para o chamado de Deus. E fazendo um paralelo conosco, o quanto nós temos nos entregado. Sabemos o que aconteceu no fim, por causa da obediência e entrega de Abraão, Deus mais uma vez firma a sua promessa e provê o cordeiro que aponta para Jesus. Jesus, o Filho perfeito, que se entregou por completo para agradar o Pai e para que nós pudéssemos fazer parte da família e para que hoje pudéssemos estar aqui e agora e ter um chamado também. Diferente do que fez com Abraão, Deus não impediu Jesus. Deus entregou o seu único filho para se tornar o primogênito de muitos irmãos, para que Ele pudesse nos chamar e para que pudéssemos dizer sim para esse chamado maravilhoso. A partir disso, nós temos um movimento para fazer, nós temos uma incumbência, nós temos uma responsabilidade, e isso é o que nós precisamos fazer. Já foi dito aqui, inclusive, tem coisas que é nós que vamos fazer. Nós precisamos nos entregar por completo e viver o chamado de Deus para nós, na certeza de que Cristo, o Cordeiro, estará na hora certa, no momento certo, nos capacitando para desenvolver o chamado, para fazer aquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Precisamos, irmãos, abraçar o chamado de Deus para nós e cooperar para que a promessa continue. Afinal, nós fazemos parte das famílias benditas, dos descendentes de Abraão. Abraão, pai da fé, o nosso pai também. Nós fazemos parte da promessa. Ela está acontecendo ainda. E você é chamado para isso. Precisamos sair de Ur dos Caldeus e andar na promessa. Perseguir ela, ainda que coisas absurdas precisem acontecer no meio do caminho. Que os nossos olhos estejam fixos em Jesus e que façamos o que for necessário para viver esse chamado, porque Deus nos chamou. Foi Deus que nos chamou. Tiago 2, do 21 ao 24. Na NVT também. Não lembram que nosso antepassado Abraão foi declarado justo por suas ações quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Como veem, sua fé e suas ações atuaram juntas. E assim as ações tornaram a fé completa. E aconteceu exatamente como as escrituras dizem. Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. E ele até foi chamado amigo de Deus. Vejam que somos declarados justos pelo que fazemos e não apenas pela fé. Irmãos, a nossa fé precisa atuar junto com as nossas ações para que ela seja completa. Abraão fez isso e foi considerado justo e ainda foi chamado de amigo de Deus. Você quer ser amigo de Deus, irmãos? Eu quero. Os amigos se entregam por completo. Eles confiam. Quando um amigo chama, você vai. Deus está nos chamando pela graça e misericórdia. E você está fazendo o quê? E eu estou fazendo o quê com o chamado? Que parte que nós estamos da história? Deus nos chamou há quanto tempo? E há quanto tempo nós estamos tentando nos garantir, fazendo outra coisa, fingindo que não é com a gente, fugindo do chamado? Quando Deus chamou Abraão, ele foi logo de primeiro. Depois Deus o chamou para um desafio maior, para uma coisa que não fazia sentido, sacrificar o seu filho. Logo cedo Abraão foi. E eu, e você, o que nós temos feito com o chamado de Deus? Deus nos
tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus nos chamou para fazer parte da sua família. Deus nos chamou para ser sua noiva, para estar com Ele para sempre. A aliança Ele fez no nome dEle mesmo. Ele ainda está nos chamando porque a gente não correspondeu como deveríamos. E nós, o que estamos fazendo, irmãos? Voltando para o início, para a gente poder fechar. Tem a ver com a repreensão que Deus me deu. E eu creio que Ele quer nos repreender aqui para que nós mudemos. E possamos dizer sim. Eu tenho um chamado, irmãos, feito por Deus. Foi Deus que me chamou. Porque Ele quis. Porque aprove Ele me chamar. Porque Ele quer se revelar através da minha vida. Pela misericórdia e graça dEle. Mas eu não tenho andado nesse chamado. Eu sei que Deus me chamou para pregar a sua palavra. Mas eu não estudo como deveria. Eu não busco o Senhor como deveria. Eu não me dedico como eu deveria. Deus tem me chamado e eu tenho medo. Essa é a verdade. Eu não quero estar aqui. Eu quero estar em qualquer outro lugar. Eu não quero estar aqui pregando. E a gente fala isso entre nós muitas vezes, como que numa falsa modéstia. Essa é a verdade. Porque a gente acha que estar aqui é um status. Falando do chamado da minha vida, eu quero que você traduza isso para o chamado que o Senhor tem para a sua. Como uma falsa modéstia, como uma mera orgulhosa, eu falo, não, prefiro você, Nata, que bom que não sou eu, graças a Deus. Isso é pecado. O Senhor me repreendeu, irmãos, porque eu fujo do meu chamado. Porque eu tenho medo, eu não quero me expor, eu tenho medo de errar. Eu não quero estar aqui me escondendo atrás de uma mentira. Não, porque eu sou humilde, eu não quero pregar. Quando a verdade é outra. Eu não me dedico, eu não disse sim de verdade ao meu Senhor. Porque eu estou em Ur dos Caldeus, no meu conforto. Não preciso estudar tanto assim. Porque melhor é estar sentada ali, ó, na minha cadeirinha, que é bem confortável, bonita, de realeza. Eu brinco que é a cadeira de realeza. Do que estar aqui, pagando um preço para dizer aquilo que o Senhor vai me mandar dizer, que pode ser uma palavra dura, de repreensão. Eu não disse sim de verdade ao meu chamado. Qual é o teu chamado? E o que você está fazendo com ele? Eu fico torcendo para que Deus envie mais pregadores para a nossa comunidade de fé, porque aí não vai me chamar. Meu Deus, perdão, Senhor. Porque eu não entendi o chamado. Porque eu acho que é sobre mim. Porque eu acho que é sobre o tanto que eu estudei. Meu Deus, eu me vi ali, irmãos, naquele quarto ontem, falando, me perdoa, Senhor, não é sobre mim. Não é o que eu tenho para oferecer. É o chefe me chamando e eu indo sem nada, sabe? Porque eu nem sei cozinhar. É o Senhor me chamando, Deus de toda a terra, o soberano Senhor, me dando um chamado, uma missão. E eu me dispondo dizendo, tá, Senhor, eu só me entrego. Porque de mim, nada eu tenho para dar. E você? Qual é o seu chamado e para onde você está indo? Quando eu abri o notebook, como eu contei para os irmãos, eu vi lá que a última vez que eu preguei foi fevereiro de 2026. O Senhor me repreendeu, irmãos. Faz 6 meses. Entenda, irmão, o que eu estou falando em nome de Jesus, né? Porque é o meu chamado, entendeu? E não tem a ver com estar aqui no púlpito. Tem a ver com que o Senhor foi me levando para o lugar de... Há quanto tempo você não prega como você pregava antes para os seus irmãos? Quando a gente estava servindo aos jovens, eu pregava diariamente lá pelo WhatsApp. Em um aconselhamento, estava eu lá pregando. Porque não é sobre o púlpito, entende? É sobre o chamado. É sobre
o chamado que Deus tem. E quantas vezes agora eu me esquivo, irmãos? Quantas vezes? E o Senhor foi ali me mostrando, sabe? Faz tempo. Porque eu mesma fico lutando contra isso, porque eu entendi errado. Mais uma vez eu repito, porque não estava sendo sobre graça, estava sendo sobre a minha capacidade de fazer. Ai, que loucura! Que loucura, irmãos! Ai, melhor deixar para os pastores pregar, para os irmãos que pregam muito melhor do que eu. Essa frase está errada. Prega muito melhor do que eu. Tem competição? Alguém está competindo? Alguém está analisando? Você entende o coração? O meu coração, eu estou expondo aqui para vocês. Nós precisamos sair desse lugar, irmãos. É para a glória de Deus. Tem a ver com a promessa. Não tem a ver sobre eu ser famosa, a melhor pregadora, ser reconhecida. Não é isso. Não é isso. Nós entendemos errado. Tem a ver com Cristo. Tem a ver com o Evangelho ser anunciado. Tem a ver com o chamado dele na minha vida, porque aprove ele me chamar para isso. Tem a ver com que ele seja revelado. Tem a ver com que o Evangelho seja anunciado. Tem a ver com Maranata, ora vem Senhor Jesus. Tem a ver com as famílias serem benditas, como foi a promessa lá para Abraão, por conta da palavra de Deus. Tem a ver com a terra prometida, a celestial. Amém? Trazendo para a minha vida, mas eu quero crer que você está trazendo para a sua, amém? Você está aí traduzindo para o chamado que o Senhor fez para você. Estou expondo aqui a minha situação, mas que o Espírito Santo fale com você acerca do seu chamado. Trazendo para a minha vida, não é o D que não está me chamando para pregar, irmãos. Nossa comunidade de fé, ela é dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Eu entendi ali na hora, sabe? E de novo, não é só sobre o púlpito, tá? O Senhor falou comigo sobre as pregações diárias na vida, ser uma pregadora na vida. Porque o chamado não é só aqui dentro. Talvez você não tenha um chamado aqui que vai, né? Mas você é um médico, você é um advogado, você é alguém que o Senhor chamou para a glória dele. Não fuja mais. Se entregue por completo. Então não tem a ver que o Dé me chamou há 6 meses atrás. Tem a ver com a minha falta de entrega. Tem a ver com aquilo que eu não tenho feito, que é me entregar naquilo pelo qual o Senhor me chamou para fazer, entende? Tem a ver com a minha falta de preparo, porque eu não tenho investido, não tenho estudado para isso. Quando a gente servia com os jovens, eu estava sempre lá fazendo curso, fazendo alguma coisa, estudando. Mas não é sobre o cargo, irmãos. É sobre responder ao chamado de Deus, amém? Vocês estão comigo, como diz nosso pastor? Precisamos cuidar daquilo que é necessário para que o chamado seja cumprido. Se o Senhor te chamou para cantar, para tocar, você tem que fazer uma aula de canto, você tem que se esmerar em estudar em casa o instrumento, você tem que cuidar do seu corpo, da sua saúde. Você tem que fazer isso, irmão. A sua fé precisa juntar com as ações para que ela seja completa. Foi isso que nós lemos aqui em Tiago. Nós precisamos estar disponíveis para o que o Senhor quer fazer. Amém? Por que, por exemplo, quando a gente está aqui para fazer alguma coisa nos bastidores, a gente aprende tanto, faz tanta coisa, e depois você sai daqui falando, meu Deus, nem sabia que eu dava para fazer isso? Porque você veio, não é? Você estava disponível. Aí você faz bandeira, você aprende a desenhar, você faz costura. As irmãs até costuraram aqui no dia. Eu falei, gente, o que aconteceu? Você está disponível, você está entregue. Sai de Ur dos Caldeus, meu irmão. Chega de ficar nesse lugar, fugindo, no conforto. Precisa se responsabilizar. O Senhor está te chamando, Deus está te chamando. Faça algo em relação a esse chamado. Vou pular aqui porque o horário já foi. Vou para a última parte.
A entrega completa nos levará a amar mais ao Senhor, a estudar mais a palavra, a fazer aquilo que é proposto para o nosso chamado acontecer. Isso não é barganha, tá, irmãos? Isso é obedecer. Isso é honrar ao chamado e a amar ao Senhor com a nossa vida, para convergir todas as coisas a Cristo, a Ele, para que Ele seja exaltado através de nós. Nós somos filhos de Deus. Eu ouvi um pastor dizendo isso, eu li. Agora eu não lembro se eu ouvi ou se eu li, irmãos. Tudo bem. E ele falou sobre filhos que amadurecem, achei muito interessante. Quando você é criança, os papais aí, as mamães vão dizer, o filho só pede as coisas, não é? Mãe, faz isso, mãe, faz café, faz comida, faz não sei o quê, não é assim? E a mãe e o pai atende. Mas vai passando o tempo, o filho vai amadurecendo e troca, né? Por exemplo, quando meu pai vai lá em casa, eu ofereço a ele as coisas. Pai, quer café? Pai, vou fazer um bolo, né? Eu passo a oferecer, a servir o meu pai. É hora da gente deixar de ser filhos imaturos que só pede, amém? É hora de nos entregarmos, de oferecer ao Pai, de dizer sim ao chamado e agora oferecer a Ele o quê? Coisas? Não, a nossa própria vida, a nossa vida por completo. E nós faremos isso pela graça. É a graça que vai nos capacitar. Porque Ele chama, Ele faz os milagres, Ele nos ajuda, Ele nos fortalece e Ele nos dá graça para cumprir o chamado. Por isso que eu comecei dizendo aqui no início, eu só estou aqui pela graça. Você só está aí pela graça. E você vai cumprir o chamado que Deus tem para a sua vida pela graça. Não é que você vai agora estudar e fazer tudo com as suas próprias mãos, não é isso. Mas se entregue para fazer isso, porque é o mínimo que você pode fazer. Em gratidão, porque Ele te chamou, Ele me chamou. E o que eu vou fazer com esse chamado? Eu vou me entregar por completo, porque Ele me quis. E é um grande privilégio servir ao Senhor pela graça, não pela nossa expertise. Não é sobre o que nós estamos fazendo antes ou depois. É sobre entregar tudo a Ele. Com a nossa vida, com as nossas ações. No nosso dia a dia, nos disponibilizando. Nos preparando. Fique de pé aí onde você está. Eu creio que você sabe para o que o Senhor te chamou. Tem a ver com a vocação, mas sobre tudo isso, sobre mais do que isso, tem a ver com você ser filho de Deus. Ele te chamou para isso. E isso já é muito. Mas como Ele é bondoso, misericordioso e abundante, Ele ainda nos dá uma vocação, algo para fazermos para Ele. Talvez você já está há tanto tempo sem colocar em prática isso, sem se esmerar nisso, em aprofundar, em cuidar do chamado, em viver neste lugar. Hoje o Senhor te chama para mudar isso. Ele te repreende como me repreendeu. Porque Ele quer te usar, porque Ele é bom. E é maravilhoso ser usado por Ele, amém? É maravilhoso estar no lugar que Deus tem para nós e fazer aquilo que Ele propôs através de nós. Fluir naquilo que o Senhor nos chamou para fazer é o mínimo que a gente pode fazer. Como gratidão a um Deus tão grande e tão maravilhoso que nos quis, que resolveu nos usar, que quis nos incluir e que quer que a promessa seja feita, aconteça e tenha a nossa colaboração. Ele não precisa, mas Ele quer que a gente colabore. Você quer colaborar? Você quer sair de Ur dos Caldeus e se entregar? Faça isso. Nós
nos entregamos aqui, eu sei, na hora do louvor. Mas agora com entendimento sobre essa palavra, eu creio que o Senhor foi construindo no culto até nós chegarmos aqui, porque Ele quer restaurar o nosso chamado, a nossa vocação. Está na hora de sair do banco, irmão. Está na hora de sair daí. E ainda que o seu ministério não seja ativo aqui, no sentido de ser visto pelos homens, há sempre na casa do pai algo para o filho fazer, sempre há. E o chamado no seu dia a dia está sendo restaurado pelo Senhor, a partir do momento que você se entregar. Você entregar ao Senhor por completo e deixar de negligenciar aquilo que Deus tem dado nas suas mãos. Amém?